Cheguei! Tudo sobre distribuição de lucro na empresa do Simples Nacional. Para que este vídeo fique completão, eu vou tratar do assunto declaração tanto na ótica da empresa como na de seus sócios, seus proprietários. Beleza? Então vamos lá. Na empresa do Simples Nacional, de um lado temos a pessoa jurídica ou a ela equiparada. Quando se diz a ela equiparada, é o empresário individual que, no campo do direito, é pessoa física. No entanto, no campo da legislação tributária, equipara-se à pessoa jurídica e tem um CNPJ. De forma que a empresa do Simples Nacional está obrigada a declarar da seguinte forma: encerrado aqui o ano calendário de 2022, em 31 de dezembro de 2022, deve-se preparar a DEFIS aqui no início de 2023 e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de março de 2023. DEFIS é a declaração de informações econômico-fiscais da empresa do Simples Nacional. É a declaração da pessoa jurídica. Beleza? Muito bem. Quanto à escrituração, a empresa do Simples Nacional tem que tomar o seguinte cuidado. Primeiro, no campo da legislação societária, no campo da legislação contábil, o próprio Código Civil determina que todas as empresas estão obrigadas a ter uma contabilidade no livro diário, exceto o microempreendedor individual, aquele que tem receita bruta de até R$81 mil. Fora isso, todas as empresas estão obrigadas a uma contabilidade. Beleza? Agora, o assunto aqui é legislação tributária. No campo da legislação tributária, a empresa do Simples Nacional basta escriturar o livro caixa. O livro caixa é onde se escritura de uma forma bem simplificada as entradas e saídas de recursos na empresa do Simples Nacional, inclusive na sua movimentação bancária. E aí, neste caso, basta apresentar à Receita Federal do Brasil isto aqui, ó. Receita bruta anual vezes percentual de lucro presumido, lá do artigo 15 da Lei 9.249 de 95, e encontra o lucro presumido. Certinho? E subtrai o imposto de renda da pessoa jurídica, que está lá no DAS, e encontra o lucro presumido líquido, que pode ser distribuído de forma isenta do imposto de renda. Tá vendo que no campo tributário o fisco nem cogita uma contabilidade desde que escriture o livro caixa? Muito bem. Agora, se os proprietários da empresa do Simples Nacional estão dizendo que essa distribuição de lucro é pequena, então, lembre-se, a empresa do Simples Nacional está sim obrigada a ter uma contabilidade. Se a sua escrituração contábil apresentar um lucro contábil maior que o lucro presumido líquido, neste caso, a empresa pode optar por distribuir o lucro contábil de forma isenta do imposto de renda. E, claro, se houver excesso de distribuição, esse excesso é tributável pela tabela progressiva do imposto de renda. Aí o raciocínio é o seguinte: se a empresa optou por fazer somente o livro caixa para apresentar ao fisco, então, se distribuir acima do lucro presumido líquido, o excesso é tributável. Se optou por apresentar ao fisco a distribuição de lucro contábil, neste caso, o que distribui acima do lucro contábil é excesso sujeito à tabela progressiva. Beleza? Muito bem. Então, já vamos colocar isso em prática e vai ficar muito mais claro para você. Vamos lá.
Lá na pessoa física do sócio ou titular, quando você diz titular é o empresário individual, é o próprio, tá ok? Muito bem, lá na pessoa física, pelo seu CPF, o sócio ou titular está obrigado ou facultado a declarar, dependendo daqueles 7 requisitos de obrigatoriedade que a partir deste ano de 2023 passou a ser 8 requisitos, que na verdade foi só um desmembramento de um dos itens, tá ok? Apenas houve aí uma mudança na parte de quem investe em bolsa de valores. Mas, de qualquer forma, vamos só recordar alguns. Vamos supor que esse sócio aqui, lá no ano anterior, em 2022, teve rendimentos tributáveis de valor acima de R$ 28.559,70. Aí está obrigado a declarar. Ou não teve estudo de rendimento tributável, mas teve rendimentos isentos e não tributáveis, somado com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte de valor superior a 40 mil. Está obrigado a declarar. Ou teve bens e direitos lá em 31 de dezembro de 2022 de valor superior a 300 mil. Está obrigado a declarar. Ou teve ganho de capital tributável no ano de 2022, está obrigado a declarar agora em 2023. Quer saber essa relação completa? Joga aí no YouTube, Roberto Sasaki, quem está obrigado a declarar, que você vai encontrar essa relação completa, tá bom? De forma que, se for declarar, o raciocínio é assim, ó. Encerrado o ano calendário de 2022, o ano que ocorreram os fatos, comprou, vendeu, pagou, recebeu, não é isso? Em 31 de dezembro de 2022, aqui no início de 2023, principalmente agora a partir de março, quando a Receita Federal vai disponibilizar o programa gerador da declaração do imposto de renda, deve-se preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmiti-la à Receita Federal do Brasil neste ano até 31 de maio de 2023. Este ano, a Receita Federal optou por dar um prazo maior, começando no dia 15 de março e encerrando em 31 de maio, sob a alegação de que ela precisa de um prazo para preparar a declaração pré-preenchida para incentivar as pessoas a declararem via declaração pré-preenchida para evitar erros. Certinho? Mas esse é um outro assunto. Vamos direto aqui. Aqui na declaração do imposto de renda da pessoa física, o que é que eu vou declarar? A primeira coisa é preparar o cálculo. Pego a receita bruta de 2022. Aqui eu tenho que somar as notas fiscais emitidas de venda de mercadorias e ou de prestação de serviço. Certinho? Aplico o percentual de lucro presumido, aquele do artigo 15 da Lei 9.249, onde vendas é 8%, serviços de transporte de cargas 8%, transporte de passageiro 16%, serviços gerais 32%, tá lembrado? Muito bem. Encontro o lucro presumido. Subtraio o imposto de renda da pessoa jurídica e encontro o lucro presumido líquido. Aqui uma observação. Primeiro, quando se fala em aplicar o percentual de lucro presumido sobre a receita bruta e já encontrar o lucro presumido, de repente você pode ficar meio confuso. Cuidado, nós estamos falando aqui do regime do Simples Nacional quanto à distribuição de lucro. Tá ok? Fazendo uso do próprio dispositivo lá do regime do lucro presumido. Mas lá é outro assunto, é outro vídeo, que você pega o quê? Receita bruta, aplica o percentual de lucro presumido, acrescenta ganho de capital, demais receita, isso é outro vídeo. Aqui é só pegar a receita bruta da atividade fim, aplicar o percentual de lucro presumido, encontrar o lucro presumido, subtrair o IRPJ lá do DAS e encontrar o lucro presumido líquido. Tá ok? Este valor é que, em primeiro lugar, pode ser distribuído aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, lucros e dividendos recebidos. Certinho? Agora, se distribuiu acima deste valor, conforme eu falei anteriormente lá em cima, esse excesso é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Eu vou declarar aqui, ó,
na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, sob o título lucros e dividendos recebidos, o excesso. Certinho? Esse é um caminho. Isto quando utiliza o livro caixa. Certinho? Agora, se lá na contabilidade apresenta um lucro maior, então esse é o caso, ó. Se o lucro contábil é maior do que o lucro presumido líquido, então pode-se distribuir o lucro contábil aqui na ficha rendimento isento e não tributável. Certinho? E se distribuiu acima deste lucro contábil, esse excesso é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. E aqui há que se tomar o cuidado. Sempre que se distribui para a pessoa física, ou seja, a pessoa jurídica está pagando a renda da pessoa física, renda tributável, há que se fazer retenção. E aí, a pergunta é, em que momento que ocorre a retenção? Via de regra, se faz a retenção aqui em 31 de dezembro, para ser recolhido até o último dia útil de janeiro de 2023. Espero que já tenha sido feito. Se não fez, vai ter que fazer agora, já acrescido de juros e multas. Tá ok? Outro ponto que pode ser feito também, se a empresa é super organizada, todos esses cálculos aqui falados podem ser feitos aqui mês a mês. Por exemplo, encerrou o mês de janeiro, pode-se fazer o cálculo do LPL e do lucro contábil, o maior, e distribuir de forma isenta. E fazer a transferência da conta corrente da pessoa jurídica para a conta corrente do sócio, e aí fica super organizado. Certinho? Muito bem, se não fez mês a mês, faça agora o anual. Vamos para a prática que você vai ficar mais esperto, vai conseguir entender melhor. Quer ver? Olha só. Exemplo. Dados. Acompanhe com atenção. Digamos que seja uma microempresa prestadora de serviços. A receita bruta anual é de R$360 mil. Sócio José, 70%. A participação do sócio José. O IRPJ que está lá no DAS é de 10 mil. O lucro contábil é de 140 mil. Distribuiu ao sócio José, 120.847,76. Pede-se a declaração de ajuste anual do sócio José. E você vai ver que eu já fiz um cálculo aqui, onde este valor é o valor máximo que pode ser distribuído ao sócio José sem ter que pagar imposto de renda no que tange ao quesito distribuição de lucro. Vamos lá. Resolução número 1. Vamos fazer o cálculo do LPL. Pego a receita bruta anual de 360 mil, coloquei aí pelo limite da ME. Tá ok? Vezes percentual de lucro presumido. Serviço, 32%. Pronto, encontrei o lucro presumido de 115.200. Certinho? Subtrai o IRPJ que está lá no DAS, de 10 mil. Encontrei o lucro presumido líquido de 105.200. Se a participação do sócio José no capital é de 70%, então a ele será distribuído lucro de 73.640. Certinho? Agora, como a empresa do Simples Nacional tem uma contabilidade e apresentou esse lucro contábil, vamos ver se a distribuição do lucro contábil é maior ou menor. Para isso é necessário calcular. Resolução 2. Lucro contábil, 140 mil reais. Vezes percentual de participação societária, 70%. É igual lucro a ser distribuído ao sócio José de 98 mil reais. Veja, 98 mil reais é maior que o LPL de 73.640. Neste caso, esqueço o cálculo sobre o LPL e vou optar por distribuir sobre o lucro contábil, que é mais vantajoso para o sócio José. Tá ok? E aqui na declaração de ajuste anual, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, vou declarar lucros recebidos, lucros e dividendos recebidos, esse é o título que aparece lá, 98 mil, certo? Mas pode distribuir mais do que esse valor sem ter que pagar imposto? Sim.
lá na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declaro lucros e dividendos recebidos 22.847,76. Este é aquele valor que está aqui na nota, ó. 1903,98, lá da tabela progressiva, está lá com alíquota 0. Tá lembrado? Vezes 12 meses dá 22.847,76. Então, esse valor aqui eu declaro na ficha rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, distribuição de lucro ou lucros e dividendos recebidos. Somando, dá exatamente um total de 120.847,76, né, que eu informei aqui. E conclusão. Esse é o valor máximo da distribuição de lucro sem encargo tributário. Está aqui, ó, distribuição máxima sem encargo tributário, sem ter que pagar imposto. Certo? Agora, se distribuísse acima desse valor, aí esse excesso teria que estar declarado aqui em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e incidiria imposto de renda aqui em 31 de dezembro, a ser recolhido até 31 de janeiro. E se foi feito o cálculo somente agora, terá acréscimos moratórios aí, inclusive multa. Certo? Muita gente pergunta o seguinte: Roberto, se a empresa optou por distribuir lucro aos sócios via LPL, ela precisa ter uma contabilidade? Sim, como eu falei logo no início aqui, toda empresa, de acordo com o Código Civil, está obrigada a uma escrituração mercantil no diário, exceto o pequeno empresário individual, que regulamentado é o microempreendedor individual, aquele que fatura até R$81 mil por ano. Portanto, a empresa do Simples Nacional está sim obrigada a uma contabilidade. Ok? E aí, se ela está obrigada à contabilidade, ela está obrigada a transmitir o SPED contábil a ECD? Não. Então, o único caso em que uma empresa do Simples Nacional está obrigada a transmitir ECD é este aqui, ó. Nota: empresa do Simples Nacional somente fica obrigada a transmitir a ECD, escrituração contábil digital, que é o SPED contábil, se receber aporte de capital de investidor anjo. Então, existe essa figura aí, onde numa empresa do Simples Nacional pode receber aporte de capital de terceiros, não sócios, os chamados investidores anjos. Se recebeu aporte de capital de investidores anjos, então, nesse caso, está obrigado sim a transmitir a ECD. Tá ok? Se você quiser saber mais sobre o assunto investidor anjo, vá lá para o YouTube e jogue Roberto Sasaki Investidor Anjo, que você vai encontrar um vídeo de cerca de 2 horas de aula, onde eu explico tudo. E esse mesmo assunto está dentro do meu curso de Simples Nacional e MEI, microempreendedor individual, com muito mais detalhes, claro. Tá ok? Um fato importante é que meus vídeos dessa natureza que tem no YouTube, o YouTube sempre classifica como sendo o vídeo número 1, o vídeo mais informativo que há lá no YouTube sobre aquele assunto. Então, Investidor Anjo, por exemplo, é tido lá como sendo o vídeo nota 10 pelo próprio YouTube, pela grandeza de informações que lá está contido. Então, se você não sabe nada sobre o Investidor Anjo, joga aí no YouTube, Roberto Sasaki Investidor Anjo, e veja lá, inclusive, os comentários das pessoas que assistiram, o quão o vídeo está sendo útil às pessoas. Beleza? Muito bem. Então, dessa forma, você entendeu a questão da distribuição de lucro na empresa do Simples Nacional. Então,
Gostou deste conteúdo? Dê logo um like neste vídeo, inscreva-se neste canal e não se esqueça, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque, eu repito, é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade deste professor do que receber a notificação da Receita Federal do Brasil. Olha, venha para cá que eu tenho uma novidade. Acesse lá o site natacursos.com e faça seu cadastro, é coisa rápida, não custa nada. E comece a assistir cursos grátis de MEI, Simples Nacional, lucro presumido, até do lucro real, contabilidade, resolução de exercícios. Fique lá treinando à vontade. E mais do que isso, quem está cadastrado no site, sempre que surge um curso novo, entra lá no desconto secreto, onde só você recebe um e-mail e compra quase de graça. Tamo juntos!